Capítulo 12 Os primeiros ressuscitados. O regime do terceiro milênio. Os primeiros ressuscitados. A queda do capitalismo. As principais leis do novo regime. Elevação espiritual da humanidade. A colheita espiritual. Nos capítulos anteriores o profeta mostrou a evolução do materialismo, desde os primórdios da humanidade até ao regime capitalista hoje vigente. Neste capítulo o vidente mostra, através de novas visões proféticas, a evolução do novo regime que coexistirá com o capitalismo por um certo tempo e crescerá paulatinamente até conquistar notáveis avanços científicos, tecnológicos e esotéricos que possibilitarão a criação de corpos especiais, que serão habitados por espíritos evoluídos. Esta fase áurea do novo regime representará a volta de Cristo, o reinício das atividades da verdadeira Igreja cristã. Ele ressuscitará, e com ele uma multidão de espíritos evoluídos, quantificados pelo profeta em 144.000. O regime do terceiro milênio. Os primeiros ressuscitados. Nas alegorias seguintes o profeta assiste à criação do novo regime na Terra. Observaremos que haverá um tempo de pregação ou divulgação e instalação do novo sistema. Os que comandarão esta nova igreja estão quantificados em 144.000, número místico que representa o quadrado de 12 multiplicado por 1000, ou seja, o produto da igreja dos 12 apóstolos com a igreja dos 12 patriarcas, aos milhares, 12x 1000. Vamos às profecias. 14:1 E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. São João vislumbra uma multidão que nas suas consciências, testas, haviam eleito o novo regime de Cristo. O Cordeiro, Jesus, sobre o Monte Sião, local de alta espiritualidade, é a inspiração do novo regime. Monte, segundo os místicos, tem sentido como elevado, altamente espiritualizado ou mentalmente evoluído. Isto comprova o progresso espiritual do novo regime, o período em que os evoluídos ressuscitarão. 14:2, 3 E ouve-se uma voz poderosa, junto com a voz de um coral que cantava um hino novo, nova letra, novos conhecimentos, que ninguém até então conhecia senão os 144.000 líderes do novo regime, ressuscitados, escolhidos, comprados, para comandarem um novo sistema de vida. Estas são as pessoas especiais que iniciarão um novo período de grande progresso espiritual na Terra, comprados da Terra, porque a visão é espiritual, mas a multidão vista vive a Terra. A voz poderosa é a voz de Cristo, ensinamentos contundentes, que motivará um novo hino, nova regra de vida, nova igreja, na Terra. Novo canto também pode ser traduzido como nova fase da humanidade, novas conquistas científicas que possibilitarão a ressurreição dos primeiros espíritos evoluídos. E a profecia continua. 14:4-5 Estes são os que não nasceram de mulheres, porque são virgens. Estes seguem o Cordeiro. São os que, dentre os homens foram os primeiros ressuscitados para Deus e o Cordeiro. São irrepreensíveis diante do trono de Deus. Conforme foi devidamente elucidado, os ressuscitados ressurgirão em corpos especiais, possivelmente produzidos em laboratórios, e consequentemente sem a necessidade do ato sexual como hoje acontece. Por isto não serão contaminados com mulheres e permanecerão virgens porque, para eles, a fase sexual humana estará superada. Os ressuscitados conviverão com os mortais,
pessoas normais, e governarão com Cristo por 1000 anos, conforme veremos nas visões futuras. Provavelmente serão pessoas especiais portadoras de corpos imortais, novo modelo da raça humana. Esses, simbolicamente, serão os adquiridos por Cristo, comprados para Deus. Serão os primeiros ressuscitados primícias do novo regime e ensinarão os homens comuns a conquistarem a mesma evolução. Por isto serão líderes. Será o período de franco desenvolvimento do novo regime, quando acontecerão as primeiras ressuscitações. Também podemos constatar que neste período um grande número de pessoas santificar-se-ão, ou seja, alcançarão a necessária evolução espiritual. Esses serão os primeiros primícias para Deus e o Cordeiro, a conquistar a ressurreição. Isso também poderá confirmar a teoria da reencarnação, pois se assim não fosse, os que hoje vivem não teriam outras chances de salvarem-se, porque somente na época do novo regime surgirão muitos evoluídos. Devemos então concluir que os que hoje vivem e não aperfeiçoarem-se estarão reencarnados nesta futura época e terão também a chance de salvarem-se. Assim manifestar-se-á a misericórdia de Deus e a promessa de Cristo. A queda do capitalismo. O novo regime, a nova igreja, uma vez instalado, crescerá paulatinamente e o capitalismo entrará em crise com uma forte recessão. 14, 6, 7 E vi um anjo voar pelo céu e tinha o Evangelho eterno para proclamar a todas as nações da terra, dizendo: Temei a Deus e dai-lhe glórias, porque a hora do juízo está próxima. O Evangelho eterno significa o texto, as regras do novo regime que durará 1000 anos, muitos anos, conforme consta nas próximas profecias. E será difundido em todo canto da terra. Este texto propõe um sistema de vida baseado no amor ao próximo e respeito à natureza. O anjo que voa com o Evangelho simboliza a nova ideologia que alastrar-se-á por todo o planeta e convidará o povo a aderir ao novo regime, a nova Igreja de Cristo. E a profecia continua. 14, 8 E o outro anjo seguiu dizendo: Caiu Babilônia, aquele regime que prostituiu todas as nações. Uma visão clara da queda do regime capitalista, aqui simbolizado pela Babilônia, símbolo do materialismo desde antes de Cristo. Cidade localizada junto ao rio Eufrates que foi destruída totalmente, e por isto, a queda do capitalismo fica por ela, bem relacionada. Cai o regime capitalista, o grande sistema que prostituiu todos os governos do mundo. Em outros capítulos, São João dará maiores detalhes da queda da Babilônia, ou seja, da queda do atual regime. A visão previne para breve a queda do capitalismo. Este continuará existindo ainda por algum tempo, no período de transição onde o capitalismo perderá suas forças e o novo regime implantado inicialmente em algumas comunidades se fortalecerá a cada dia. As principais leis do novo regime. As profecias seguintes revelam as principais normas do novo regime, a nova Igreja de Cristo, então implantado em algumas comunidades mundiais. 14, 9, 11 E o terceiro anjo passou dizendo: Se alguém seguir, adorar, o materialismo, besta, e seus símbolos, capitalismo, capital, dinheiro, etc., sofrerá duras penas, beberá do cálice da ira de Deus, às vistas dos que seguem o novo regime, diante dos anjos e do Cordeiro. As visões acima comprovam a coexistência das duas sociedades.
os que aderiram ao novo regime, seguidores do Cordeiro, com os que continuam no decadente capitalismo. Para estes, estão reservados grandes problemas com a forte recessão mundial então em curso e outras grandes desgraças, como a depravação da sociedade, raptos, sequestros, estupros, prostituição e outros crimes hediondos. 14:12 Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui está o regime construído, com paciência, pelos santos, aos que desejam guardar os mandamentos de Deus, aos da Igreja Hebraica, e aos seguidores de Jesus Cristo, Igreja Cristã. Significa que um novo regime será composto por todas as pessoas que acreditam no Deus único, cristãos ou não. Elevação espiritual da humanidade. Uma vez implantado, o novo regime vai proporcionar aos seus seguidores um ambiente propício à elevação espiritual. Será um regime onde todos serão nivelados dentro de um só padrão de vida e as tentações do materialismo estarão extintas, pois ninguém poderá comprar ou vender porque não haverá moeda circulante. Vivendo neste clima tão favorável à elevação espiritual, os espíritos dos homens logo atingirão um estágio de iluminação a ponto de conseguir a salvação rapidamente, em poucas vidas ou reencarnações. Será a época da colheita espiritual, ou seja, simbolicamente Cristo vai fazer a colheita na terra porque a seara, campo cultivado, estará no ponto. Os próximos versículos atestam isto. 14:13 Bem-aventurados os mortos que desde agora, desde esta fase áurea do novo regime, morrem no Senhor, falecem no santo regime, para descansarem de seus trabalhos, vidas terrenas, e as suas obras os seguirão à Nova Jerusalém. Deus promete aos seguidores do novo regime muitas graças no sentido espiritual. Os espíritos encontrarão um ambiente de vida propício à sua elevação e por isto logo evoluirão para o estágio necessário à salvação. E por isto, os mortos que desde agora morrem no Senhor, morrem no regime do Senhor Jesus Cristo, serão bem-aventurados e descansarão dos seus trabalhos, não precisam voltar a encarnar, e as suas obras os seguirão ao julgamento final, a Nova Jerusalém. Estes espíritos serão colhidos por Cristo do campo terreno seara, conforme os próximos versículos. Observa-se, mais uma vez, outra prova inconteste da necessidade da reencarnação. A colheita espiritual e a profecia prossegue. 14:16 Agora vejo uma nuvem branca e sobre ela Jesus. Era o rei do novo regime, coroado, e tinha na mão uma foice. E outro anjo disse-lhe: Lança tua foice e colhe, porque a seara está madura. E Jesus colheu da terra os espíritos dos que haviam atingido a perfeição, maduros. Muitos serão os que atingirão a perfeição, mas também muitos não conseguirão por não aderirem ao novo sistema. Morrerão em estado de desgraça e serão punidos. Estes estão aqui representados como uma vinha, parreira de uvas, porque a uva tem sentido místico de matéria, corpo, onde o vinho é o espírito. Assim comprova o profeta. 14:17-20 E outro anjo com poder de destruição, fogo, disse a outro anjo que também tinha uma foice aguda: Lança a tua foice e vindima os cachos de uvas, comunidades materialistas, da terra porque estão maduras. E o anjo ceifou as uvas e lançou-as no grande lagar da ira de Deus, onde foram pisados, maltratados, e saiu muito sangue, muitos sofrimentos.
Com esta ilustração, devemos entender que os materialistas continuarão não evoluindo e por isso serão pisados e destruídos. Não haverá mais tempo para reencarnarem, porque o fim dos tempos estará muito próximo. Na verdade, essas cenas representam o início do julgamento final, a primeira fase também classificada como a primeira ressurreição, quando os bons serão colhidos por Cristo. No próximo capítulo teremos, em pormenores, as 7 etapas finais da humanidade, 7 períodos que vai da convivência pacífica dos dois regimes à queda do capitalismo, Babilônia, e a vitória do santo regime do terceiro milênio. É a confirmação desta profecia para que não haja enganos. Depois da vitória do novo regime, esse será consagrado e instalado em todas as partes. Terá então iniciado oficialmente o regime do terceiro milênio que durará 1000 anos. O regime muito especial, de Cristo, com seus seguidores, pessoas de espírito evoluído, encarnados em corpos imortais. No novo regime haverá espaço para os cristãos e também para todas as pessoas pertencentes a outras crenças não cristãs, mas que acreditam em Deus. Elas juntar-se-ão dentro da mesma filosofia de vida, cada um seguindo a sua igreja, de Deus ou de Cristo. Conforme já especulamos, o Armagedon poderá ser uma guerra real, com armas convencionais, ou uma guerra ideológica, pois os símbolos permitem as duas interpretações. A primeira taça representa uma doença que maltratará a humanidade. Poderá ser a AIDS, estreitamente ligada ao pecado, ou outra doença ainda pior que estará por vir. A chuva ácida, temida pelos cientistas atuais, certamente será uma das responsáveis pela poluição dos mananciais de águas, rios e mares, profetizado acima do poder de comunicação, boca, do sistema, Satanás mais materialismo mais ciência, vi surgir 3 veículos de comunicação semelhantes às rãs: rádio, televisão e imprensa escrita. A analogia com a rã que anda aos pulos é perfeitamente compatível aos sinais de rádio e televisão que propagam-se em cadeia, de estação em estação, aos pulos por todo o mundo. Uma forte recessão mundial está prevista por economistas modernos, que acreditam, deve iniciar-se em breve. Poderá ser o começo do fim.